Fala pessoal, tudo bem com você? Hoje, quinta-feira, dia de novo vídeo, e este vídeo, essa temática, eu decidi fazer hoje pela manhã, depois que eu cheguei da academia, porque a palavra constância, ela é desafiadora, eu acho que na vida da maioria das pessoas que precisa ser realizador. Então, a temática de hoje é como ter e manter a constância. Então, o que a gente vai ver? Deixa eu preparar aqui. Eu preparei um slide até rápido, mas um slide para ser assim também profundo. A gente vive em caos. A gente está o tempo todo sendo interferido e tendo interferência de diversas informações externas, internas. Então, se você principalmente é empreendedor ou empreendedora, sabe que são muitas coisas a serem feitas e manter a constância de algumas coisas que precisam ter constância é muito mais desafiante. A constância, ela precisa ser estudada, porque ela vai além de um comportamento. Isso que é o mais desafiante. Ela não é um verbo, ela é um estado. Ela, na verdade, ela é uma substância. É algo que é muito mais como valor de vida, vamos colocar assim, do que apenas uma ação a ser executada. Então, vamos dar uma olhada. Eu vou classificar a constância em relação aos negócios, tanto a parte exatas quanto a parte humana, porque a gente precisa das duas coisas para manter constância, para desenvolver constância, tanto da parte exata quanto da parte humana. Então, o que é constância? É um substantivo feminino. Eu aprendi, na verdade, a pesquisar mais sobre as palavras e isso acabou enriquecendo um pouco mais meu repertório e eu percebo que eu fico muito mais antenada ao significado das coisas. Por quê? Se a gente for analisar, a gente praticamente continua muita coisa que foi criada. Então, muita coisa já foi passado pelo tempo, pelas pessoas. E assim são as palavras. As palavras, elas tiveram um nascimento e depois elas foram se desenrolando no tempo. Quando a gente busca entender o significado daquela palavra, é como se você voltasse no tempo, justamente para tipo, como que essa palavra foi criada? O que é que estavam querendo dizer com isso, sabe assim? Então, quando a gente busca, inclusive, a etimologia da palavra substantivo, você consegue ver que são as coisas que têm substância no mundo. Elas são essência em si. E é muito interessante, é tipo, olha, a árvore, ela é uma substância. Foi dado um nome para ela, na verdade ela foi adjetivada, mas ela sempre foi uma substância natural na Terra. Ela não foi criada pelo homem. Então a substância é algo que já estava, sabe, no contínuo, no espaço. E é um substantivo feminino, e aliás, a palavra constância também pode ser um substantivo próprio, ou seja, pode ser o nome de alguém. Existem pessoas que se chamam Constância, ou até Constâncio, deve ter em algum lugar. Só que quando a gente continua lendo, é a qualidade do que é constante. E aí, quando a gente olha para o substantivo, ele está falando, é uma qualidade. Então, é como se fosse realmente assim, olha, é a essência de algo no ser. Qualidade do que é contínuo, reprodução constante do mesmo fato ou fenômeno, a constância das chuvas, característica da pessoa que cumpre suas obrigações com retidão e assiduidade. Então, o que é a constância? É um substantivo que representa a qualidade de algo que é constante, que é contínuo. E isso faz a gente perceber o seguinte: para que serve a constância? Olhando o mesmo significado, né, ela serve para dizer que assim, olha, a qualidade do que é constante de um fato ou um fenômeno. Porque quando a gente coloca assim, ó, características da pessoa, olha só, características da pessoa que cumpre obrigações com retidão e assiduidade. Significa que é uma pessoa que você pode contar, é uma pessoa que gera confiança, você tem segurança com o tipo de pessoas que têm constância. E quando a gente traz para os negócios, se você analisar, quando a gente adquire, por exemplo, um serviço de um prestador de serviço, você deseja, pelo menos, que a pessoa tenha constância com aquilo que ele está se propondo em vender. Eu estou com uma situação
em que foi solicitado um serviço, eu já paguei, a pessoa me passou uma situação, eu reprovei e depois sumiu. Então, assim, eu já fico, iria uma terceira vez? Não é uma pessoa constante. E apesar de ter dado feedback, mas não cumpriu, inclusive, o próprio feedback que a pessoa deu. Então, não é uma pessoa que de repente você pode contar, que gera segurança, que gera confiança. Então você fala, tá, apesar de ser muito bom essa habilidade, deve ter mais pessoas no mundo que têm essa habilidade. Então perceba que ser constante com os seus projetos, com aquilo que você conduz, né? E é por isso que eu gosto tanto da gestão, porque a gestão empresarial sem constância não funciona. E você acaba enxergando muitas características mesmo de pessoas. Pessoas que, tipo, você fala assim, olha, se não tivesse dinheiro para sobreviver, não teria mais nada. Porque não é constante, não tem compromisso com aquilo que está fazendo, né? Enfim, então, como ter mais constância? Como que eu posso desenvolver mais a constância? E aí eu vou trazer a minha analogia, vou até abrir um pouquinho o meu vídeo. Tem dia, gente, eu não sei vocês, mas tem dia que é mais pesado. Principalmente quando você não está executando, ou sabe, um dia que parece que está meio parado, você fala, nossa, parece que nada está acontecendo, e na verdade muita coisa está acontecendo no invisível. Só que se você deixar de fazer o que você precisa fazer, principalmente nos dias de mais calmaria, você deixa de movimentar ações que vão impactar no seu futuro. E por isso que a constância, ela precisa fazer parte da nossa vida. A gente precisa trazer isso para nossa rotina, porque tem coisas que acontecem na calmaria, tem coisas que acontecem na paz. Nem sempre a gente está em cenário de correria, né? Tanto que muitas pessoas, quando vai descansar, tira férias, parece que não se aquieta, né? Porque está tão acostumada ao correr que esquece que também a pausa faz parte do trabalho, né? Vamos colocar assim. Então a constância, ela serve também para aquelas situações onde parece que a gente não está alcançando os nossos resultados, porque existe sim uma jornada que precisa ser vivida, né, passada, e sem constância, se você não tiver isso como essência, você não vai passar, tá? Tô tentando mudar aqui no automático, mas vou ter que ir por aqui mesmo. Então, que analogia eu vou utilizar aqui em relação à constância? Outro dia eu estava pensando sobre isso, eu vou me colocar dentro do carrinho aqui, ó, porque eu vou aproveitar essa analogia aqui para falar da parte humana, né? Eu vejo que a constância, se eu pegar um carro e fazer uma analogia, a constância é a carcaça. A carcaça não vai para lugar nenhum se não tiver duas coisas. Os hábitos, ou seja, eu preciso guiar esse carro, eu preciso fazer aqui as ações, né, para ligar, mudar a marcha, né, e fazer o que tem que fazer para ele começar a andar, para a constância começar a acontecer, que é a carcaça, mas sem rodas eu não vou me mover. Então a constância ela precisa da rotina, que representa essas rodas, ou seja, a rotina precisa girar, né? E os hábitos ali precisam acontecer. Então eu vejo que a constância, ela é uma estrutura que precisa ser movida para algum lugar. Então quando a gente está envolvido com projetos, para você ter constância com aquilo, você tem que ter habilidade com aquilo e tem que ter rotina para fazer aquilo se movimentar. Percebe a analogia que eu estou utilizando? Então, quando a gente olha assim, tá, a constância ela precisa ser construída, porque ela é uma substância, ela não é um verbo, né? Ela é. E para ela ser, para essa carcaça de algo acontecer e eu conduzir, eu preciso da rotina e eu preciso dos hábitos com isso. Só que o que é uma rotina? A rotina é uma rota. É uma rota que eu vou me movimentar para sair de um ponto para outro. E, gente, rotina se desenvolve com habilidade da gestão no tempo. Então, olha aonde a gente vai parar. A constância precisa, pelo menos, de mais dois elementos, que foi o exemplo do carro que eu dei: a rotina e os hábitos, certo? Para você desenvolver rotina, você precisa ter uma habilidade, que é a gestão no tempo.
Então, uma coisa leva a outra. E aí eu vou aproveitar e fazer um merchan, que se você estiver vendo esse vídeo dentro do mês de março de 2024, antes do dia 19 e 20, você ainda consegue participar desta turma. Caso não, você consegue participar no segundo semestre. Se você assistiu esse vídeo antes do dia 19 e quer participar, aqui na descrição do vídeo tem um link que leva para inscrição e tem o QR Code também que leva para inscrição. Se você estiver vendo esse vídeo depois dessas datas, ou até em 2025, 2026, você fala, putz, eu queria ter participado. Eu vou manter o mesmo link de inscrição, separando certamente só a questão dos anos lá, né? Mas eu vou manter o mesmo link justamente para manter uma frequência de pessoas inscritas no mesmo formulário. Tá bom? Então você não vai perder nada. E na pior da situação, aqui em algum lugar desse vídeo ou deste áudio, se você estiver vendo pelo Spotify, tem o nosso número do WhatsApp, o nome da minha empresa Borelli Academy, ali está o nosso endereço, também na descrição do vídeo. É só acessar o site, falar com a gente. Então, assim, se comunicar é fácil. Eu só quero deixar aqui registrado que a gente desenvolve essa habilidade, tá? Seja através de workshop, turma aberta, ou individual através de mentoria. Então, se você quiser resolver agora essa habilidade, a gente tendo agenda, a gente já tira do colo isso, tá? Mas voltando aqui. E o outro ponto que a constância precisa, além da rotina, são os hábitos. E o hábito, ele precisa ser também construído dentro de nós. O nosso comportamento com a constância requer uma estruturação, uma configuração neural. Então, se você não sabe como desenvolver os hábitos, eu vou fazer um vídeo desse em breve, porque eu tenho aqui no canal um vídeo sobre o mindset, mas eu quero falar especificamente só de hábitos para encurtar, tá? Bom, e quando a gente traz para o business, né, quando a gente traz para a empresa, a constância para ela acontecer, eu preciso do processo, eu preciso de procedimentos, eu preciso de ferramentas. Então a constância, ela é praticamente uma obra que vai querer ou não levar aquilo que você tem intenção para onde você quer chegar. Então eu tenho que ter muitas vezes o quê? O processo para eu ter constância com aquilo, com determinado assunto, eu tenho que ter procedimentos para que eu tenha constância com aquilo que eu quero alcançar. Eu tenho que ter ferramentas para que eu possa alcançar determinadas situações. Por que a gente confia no clima? Né? No caso, no Brasil, a gente tem lá as estações e as nossas estações até que são bem organizadinhas, né? Às vezes uma fica mais doida e tal. Mas por que muita gente tem confiança? Por que o agricultor tem confiança de plantar? Porque ele sabe sobre os ciclos da natureza e ele sabe que se ele plantar em determinadas épocas, vai chover em outras épocas. Porque a natureza ela é constante. Essa essência, ela é um padrão. E se ela é um padrão do universo, você pode contar com isso. Tanto que na agricultura é um ato de fé semear. Eu semeio porque eu tenho um ato de fé. Então eu acredito que a constância da natureza vai responder àquela minha ação. Olha que coisa mais interessante. Então, quando eu tenho confiança em alguém, quando eu tenho segurança de que aquilo vai resolver, significa que existe uma constância ali. Aquela pessoa, aquela situação não vai pipocar e não vai me deixar na mão, percebe? Então, constância é um valor percebido, é um diferencial, inclusive, para alguns negócios, né? E para a vida em si. E eu adicionaria mais a palavra arete para constância. Por quê? Mais uma vez a natureza. Eu gosto muito dessa imagem porque ela representa literalmente o que é arete, sem eu falar nada do que é arete. Então imagina um cenário de caos, um cenário caótico. E ali está aquela florzinha que veio ao mundo para cumprir a missão dela. Então ela desbravou da fase da semente, ela floresceu e ela está lá entregando o quê? O melhor que ela pode, independente de onde ela está. Isso é o estado arete, é você fazer com excelência tudo aquilo que você se propõe. E a semente, ela, na verdade, assim, se a gente for analisar, como é que eu posso confiar que vai sair uma flor daquela semente? Porque existe uma essência de constância na natureza. Falou, olha, a partir do ponto que ela é germinada,
que precisa da trinca na semente e precisa da hidratação, mas você pode confiar que vai nascer, porque essa é uma promessa. Então a constância, ela acaba sendo um movimento da construção da realidade. Pessoas que são constantes naquilo que eles fazem, eles têm credibilidade. Então, o que, que você precisa ter constância no seu negócio? Já parou para pensar nisso? Peraí, no que é que eu tenho que ter constância? Então, hoje, por exemplo, eu levantei e assim, eu estou criando um hábito de ir para academia. O hábito, a construção de um hábito de que não existia, ele manda pensamento sabotador, se fica com preguiça, coisas acontecem, mas eu tenho que manter a minha mente constante no meu objetivo, que é o quê? Pelo menos cumprir uma semana, porque tem um objetivo além, tanto para a saúde quanto para a estética. E se eu pipocar no processo, eu não vou colher os resultados. Então, como essência, eu tenho que escolher a constância disso, percebe? Enquanto o hábito está sendo configurado para isso, a minha mente ela tem que estar na substância disso, porque o hábito ele vai entrar numa parte mais física em si, até ser configurado. Então existe duas brigas, a briga mental e a briga física. Só que se eu manter a constância daquilo que eu estou me propondo, o hábito vai se estabelecer e isso faz parte da minha rotina, perceba? É um carro pronto para ser guiado. Só que isso é um assunto, né? Eu posso querer ter, por exemplo, constância. Aí eu vou compartilhar mais um ponto aqui, que eu coloquei algumas situações. Com a minha rotina operacional. A operação, ela é praticamente um processo de looping. Eu tenho aqui uma pasta, né? Como a gente ensina os clientes a se organizar na gestão, chega um momento, quando eles avançam para o nível gestor, eles começam a enxergar os pilares da gestão. E uma das atividades é você criar uma gestão da sua operação. E a gestão da operação é literalmente fazer um mapeamento de como vai funcionar a sua rota no dia a dia, né? Vamos compartilhar aqui o meu. Então, são pontos que eu vejo diariamente assim que eu começo a trabalhar. Então, olha aqui, por exemplo, atendimento dos pontos de contato. Aí tem algumas coisas que eu tenho que olhar aqui. Depois eu vou para entregas, aí tem algumas coisas que eu tenho que olhar aqui. Depois eu vou andragogia, assim sucessivamente. Essa rotina operacional, a ferramenta, ela está montada. Só que eu tenho que trazer ela para minha rotina, ou seja, ela tem que, no caso, participar diariamente da vida aqui. Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou criando hábitos. Então, se eu colocar constância nisso, eu vou ter uma gestão operacional sempre fluida e rápida. A mesma coisa, por exemplo, na gestão financeira. Tem negócios que têm recebimento todos os dias, tem negócios que não tem. De qualquer maneira, o ideal é ter constância com a gestão financeira. É você olhar todos os dias para as entradas, independente de ter recebido ou não, para você sempre estar de olho no quê? Na sua gestão financeira. Tem gente que vai ter necessidade de constância com postagens, tem gente que vai ter necessidade de constância com a pós-venda, entre outros. Então perceba que nos negócios, a constância ela é mais que essencial, ela é primordial para você alcançar seus objetivos. Então, no dia a dia, é muito mais processo, é muito mais rotina e constância do que, por exemplo, coisas aleatórias. Só que quando você faz as coisas numa constância, é como se você estivesse realmente semeando. Então, assim, às vezes parece que tem dia que, putz, hoje parece que não está acontecendo nada no seu campo de visão, mas o seu movimento com rotina, com hábito e com constância está criando na quarta dimensão a sua realidade, que logo volta para você aí em experiência, tá? E para finalizar, para facilitar a constância das coisas nos negócios, aqui na Borelli Academy, a gente trabalha com duas frentes de trabalho, vamos colocar assim, né? Uma é focada na gestão empresarial, onde a gente tem o nosso software que chama Market Hunt. No nosso software tem mapeado todos os pontos que um pequeno negócio precisa para sobreviver no mercado. E isso faz com que você adquire hábito, melhore sua rotina
e crie constância. Então você precisa ter constância com os itens que já estão mapeados. Então a gente facilita a sua jornada com essa ferramenta, tá? E aí, lógico que você vai aprender, que você vai se moldar e você vai manter uma constância, só que já no nível arete. E já num nível que, tipo, olha, eu tô vendo os meus dados, eu tenho clareza de como minha empresa está e tudo mais. Para quem que serve um software, um sistema desse, tá? E por que sistema? Porque a gente tem uma sistemática de funcionamento, que inclui o software, que é a tecnologia em si, e a comunidade Hunter, que é onde os clientes que adquirem o Market Hunt vão se desenvolvendo, tá? Quando você acessa, porque você paga por um acesso, né, anual, e depois você vai renovando, ele passa a ser seu, aí na sua rotina. Então você precisa ter essa rotina, esse hábito, essa constância. E é onde tem a nossa segunda frente, que são as habilidades. Por que a gente trabalha com habilidades? Porque a tecnologia é a parte exatas. A parte humana, ela precisa ser desenvolvida. E nesse caso, desenvolver as soft skills, como a gestão no tempo, aumenta a sua performance pessoal, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial e, consequentemente, com a tecnologia que você adquiriu, vamos colocar dessa forma, tá? Então a gente sempre está trabalhando com essas duas frentes, porque uma te dá praticamente o campo pronto para você empreender melhor, só que a outra trabalha a sua performance em relação ao tempo, ao dinheiro e a projetos, tá? Então a gente está sempre falando sobre o Market Hunt e sobre as habilidades que a gente desenvolve. Das habilidades, a gente resolve através do workshop turma aberta, mentoria individual, e a gente vai começar a levar isso também como infoproduto, porque tem gente que lida bem com o curso. Então a gente só leva o nosso método pro online, né, para ficar hospedado, onde a pessoa pode adquirir e executar independente de nós, né. Então, se você precisa aumentar sua constância com as coisas aí no seu negócio, agora que eu dei essa explicação, e eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, gente, economiza tempo, dinheiro e energia. Quando você investe na instrução das coisas, você vai gastar esse tempo que você um dia iria descobrir tudo aquilo que a gente já está entregando para você se desenvolver. Então é uma troca de tempo. Ao invés de você descobrir e começar a ter resultados lá na frente, você já tem o plano pronto, você calibra o seu mindset e você vive a gestão. Então é economia de tempo dupla, tá? A gente já tem alguns clientes, certamente, que fazem o uso da nossa tecnologia e isso para a gente é muito bom. A maioria desses clientes já fizeram, inclusive, a gestão no tempo, porque eles precisavam melhorar suas performances, alguns também já fizeram a gestão financeira, e assim a gente vai avançando no mercado, tá? Como ter e manter a constância? Primeiro entendendo o que é, que eu espero ter alcançado esse ponto com este vídeo aí para você. Ter consciência que isso é importante, ou seja, ok, eu entendi, e eu entendo mais ainda, agora eu tenho consciência de como a constância pode me ajudar a alcançar resultados, tanto pessoal quanto empresarial. E aí eu posso fazer escolhas, tá? Então, obrigado se você ficou até aqui e até o próximo vídeo, que é a próxima terça-feira.